A sua vida de acadêmico vai ser muito mais fácil se você seguir as dicas que eu vou dar nesse vídeo. Oi, meu nome é Eduardo, eu sou estudante do 7º período de Medicina e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Med. Nesse vídeo eu vou te ensinar a estudar de maneira muito mais eficaz, muito mais rápida para aumentar seu rendimento acadêmico. A gente vai passar por um dos métodos que eu utilizo nos meus estudos, que eu particularmente chamo de CMR, compreensão, memorização e repetição. É bom afirmar que todos os métodos que eu utilizo atualmente nos meus estudos são baseados em evidências e me ajudam muito na minha jornada acadêmica. Então fica aqui no vídeo para você ver exatamente como funciona esse método na prática. Por que eu busquei novos métodos de estudo? Anteriormente eu fazia métodos mais passivos. Quais são eles? Eu estudava por leituras de livros, fazia resumos, tentava decorar tudo em cima da hora para a prova e depois da prova eu já esquecia tudo. A partir do momento que eu vi que aquilo lá não estava mais funcionando para mim, eu comecei a buscar novas metodologias, que focassem mais em metodologias ativas e diminuíssem a quantidade de tempo que eu gastava fazendo as leituras mais passivas. Então eu comecei a utilizar de repetições espaçadas e revisões ativas. Como é que isso funciona? A curva do esquecimento e a retenção de Ebbinghaus, basicamente, ela fala que quanto mais tempo a gente passa sem revisar uma matéria, maiores são as chances de a gente esquecer aquele conteúdo. Então, para evitar que isso aconteça, a gente utiliza de metodologias mais ativas para fazer uma repetição espaçada que garanta que a gente tenha uma retenção de memória a longo prazo mais efetiva. Alguns artigos falam muito sobre os benefícios da repetição espaçada e das revisões ativas, e aqui eu cito que eles permitem que as pessoas encontrem lacunas no conhecimento, promovem uma melhor organização mental do material aprendido, melhora a transferência do conhecimento para outros contextos, auxilia na memorização dos conteúdos e reduz a confusão entre matérias similares. Ok, agora a gente vai passar para a parte do vídeo em que eu falo exatamente como eu faço o meu passo a passo de estudo. Basicamente a gente vai passar pela organização e o método CMR. Os primeiros passos do meu estudo consistem de duas etapas. A primeira é a organização e a segunda é a seleção de plataformas. Como que isso funciona? A etapa 1 diz respeito à organização. É preciso que você elabore exatamente a organização dos seus estudos por ordem de prioridade e volume. Quanto maior o volume, maior a chance daquilo estar em primeiro lugar, e quanto menos você souber a matéria, maiores as chances dele estar em primeiro lugar também, porque é onde você vai demandar maior tempo de aprendizado para você saber como explicar aquela matéria. A segunda etapa, eu seleciono as plataformas que eu vou utilizar. Eu vou utilizar algum banco de questão, eu vou utilizar algum método de leitura, eu vou utilizar de algum artigo, alguma plataforma de biblioteca online. Eu seleciono essas plataformas com cada um dos tópicos que eu fiz na minha organização para que eu saiba exatamente por onde começar e onde eu vou terminar. Agora a gente vai para o método CMR. O método CMR, igual eu falei, consiste de compreensão, memorização e repetição. Primeiro de tudo, compreensão. Você vai utilizar dos métodos passivos de estudo que não podem demandar muito tempo de você. Na hora que você estiver lendo o texto ou fazendo questões, você vai grifar aquilo que você não entendeu ou que você não consegue explicar para qualquer pessoa e vai fazer perguntas muito simples. Por exemplo, quando eu leio um texto sobre coagulação, que seja, eu vou perguntar: o que é a coagulação? Ou quais são as fases da coagulação? Repare que essas perguntas são extremamente simples, mas que posteriormente vão me fazer compreender o material de maneira muito mais íntegra do que eu não saber essas coisas e continuar lendo esse material sem entender nada. A partir desse momento que você fez essas perguntas, a gente passa pelo processo de memorização. Nesse processo é o mais legal de todos, que você vai apenas responder essas perguntas muito simples que você fez e selecionar as informações mais importantes para você, porque posteriormente a gente tem que compilar todas essas perguntas e fazer situações mais complexas para você compreender o conteúdo. A partir do momento que a gente sai da memorização e parte para a repetição, aqui é importante falar que esse é o método de revisão mais eficaz que tem, porque a gente não cai na curva do esquecimento. E existem plataformas que seguem esse princípio para que você não tenha que fazer uma revisão mecânica, ou seja, colocar exatamente o conteúdo em um dia específico, porque acaba que a gente não sabe exatamente em quanto tempo a gente tem que fazer essa revisão. Então plataformas como Anki ou Brainscape fazem isso para você. O que eu faço nessa parte? Aquelas perguntas mais simples que a gente fez na parte de compreensão e memorização, a gente junta essas perguntas simples e faz uma carta muito mais complexa. A gente vai fazer flashcards. Eu sei que tem muita gente aqui que não gosta, mas esse é o meu método, é o método que eu utilizo e que mais dá certo para mim. Eu vi que uma memória a longo prazo
fica excelente para eu fazer as provas e eu gasto muito menos tempo nas minhas revisões. Então nessa parte de repetição, a gente vai pegar todas aquelas informações da etapa 1 e 2, que é compreensão e memorização, para a gente poder fazer cartas complexas, cheias de informação, que passem por todo o conteúdo que a gente quer aprender. Então, por meio dessas plataformas que eu citei aqui, que são as plataformas que eu utilizo atualmente, eu faço revisões diárias, de pouquinho em pouquinho, com perguntas simples e complexas, que fazem com que a minha retenção de memória seja excelente e eu não tenha que gastar horas e horas estudando e revisando um conteúdo que talvez, de maneira passiva, eu vou esquecer com o tempo. Chegamos então na última parte desse vídeo, que é a conclusão. E eu posso falar com toda a certeza do mundo que a mudança de um método de estudo ela ocorre de maneira gradual. Ela tem que ser gradativa e tem que ser confortável para você. Por experiência própria, eu consigo falar para vocês que eu consegui diminuir muito meu tempo de estudo e consegui reter muita matéria na minha cabeça e minhas notas aumentaram exponencialmente. Chegamos ao fim do vídeo do método de estudos e se você gostou, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. E comentem aí se vocês utilizarem esse método, me falem se vocês gostaram ou não, ou qual plataforma vocês optaram, porque existem muitas disponíveis atualmente. É só você dar uma pesquisada, pesquisem aqui no YouTube certinho, existem outros métodos que também são excelentes e que podem funcionar para vocês. Um beijo e até o próximo vídeo.